Dispor de pé. Louvado seja Deus. Vamos estar iniciando mais uma lição abençoada. Você já cumprimentou o irmão que está aí ao seu lado? Amém? Louvado seja Deus. Estamos na maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Pai querido e amado, continua, Senhor, agora entre nós, falando poderosamente através dos professores. Inspira-os, ó Deus. Abre, Senhor, descortina as janelas do conhecimento do Teu reino sobre nossas vidas. Sê conosco nesta manhã, eu te peço e te agradeço as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar aplaudindo ao Senhor. Vamos estar ofertando ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Nesta manhã quero peço aí ao Michael para colocar na tela, fazer um reforço aqui, lembrar os amados irmãos que no domingo que vem nós estaremos realizando o dia D da EBD. Será um dia de mostrar a importância do ser humano para Deus. Você conhece alguém não crente, alguém que está afastado? Convide. Nós estaremos, além de falar do reino de Deus, falar da importância do ser humano, de você que está não só assistindo, ouvindo a palavra, mas também trabalhando no reino. Como você é importante para o Senhor. Você sabia, você sabe, né? Você é importante para Deus. Então, convide uma pessoa não crente, uma pessoa que está afastada também, para estar ouvindo a poderosa palavra. Nós teremos algumas atividades com as crianças, com os adultos também. Terá massagem, acho que limpeza de pele, se não me falha a memória. Também teria uma pessoa fazendo a unha. Além das orientações jurídico, a entrevista de orientativa psicológica. Tudo isso neste domingo. Nós estaremos iniciando às 8 horas, com todas essas atividades. E mais à frente, para o meio e para o fim, nós teremos também, no meio, nós estaremos passando para uma lição poderosa falando sobre as declarações de Cristo. Amém? Ofertemos ao Senhor. Os obreiros, as obreiras, podem distribuir os envelopes. Nós temos a máquina que também é um facilitador. Erga a mão, o obreiro ou a obreira que estiver com a máquina estará levando aí para você. Amém? O Senhor nos abençoe.
eterno Pai, eis aí, Senhor, diante de Ti, Senhor amado, um povo que tem sido liberal, Senhor, no Teu reino. Um povo que tem reconhecido, Senhor, a lei da semeadura. Agora, Senhor amado, prospera, Senhor, a semente dos Teus servos. Prospera os projetos, os planos, ó Deus. Aquele, Senhor, que enviou o currículo, Senhor amado. Dá bom encontro, Senhor, na entrevista. Pai querido e amado, desengaveta os processos. Age com poder e glória, Senhor amado. Onde quer que seus servos pisarem a planta dos seus pés. Ser presente na vida de cada um, eu te peço e te agradeço estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade. Passa o envelope. Louvado seja Deus. As classes estão liberadas. Os adolescentes, os juniores, as crianças lá em cima. Depois do blindex. E nós estaremos aprendendo esta maravilhosa lição aqui abaixo. Peço aos amados que estão aí atrás, depois da mídia aí, vem aqui mais para frente, após a mídia, tem lugar aqui na frente para aproveitar ao máximo esta lição. Louvado seja Deus. Nossa lição é a lição de número 11. Receba com um aplauso o nosso professor, pastor Evandro Lopes. A paz de Cristo, queridos. Abra sua lição número 11, então. Pediria aí para projetar o slide para mim, por favor. Vamos ler o texto bíblico básico, né? Que a referência é de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 11, do verso 40 ao 45. E o Evangelho de João, capítulo 21, verso 24 e 25. Verso 11, capítulo 11, verso 40. João, capítulo 11, verso 40. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao teu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Agora o Evangelho de João, capítulo 21, verso 24 e 25, diz assim: Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e bem sabemos que o teu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amém. Você acredita que Jesus fez mais milagres do que está escrito na Bíblia? O texto áureo diz assim, em João, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 2, Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A lição de número 11, ela é uma lição que nos
que nos instrui a entender que os sinais que Cristo realizou testifica que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. É entender o seguinte, que os sinais que foram realizados mostram que não existe outro semelhante a Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, nós entendemos a lição de número 11. Dá para jogar aí a lição, meu filho, por gentileza? O objetivo da aula é entender a importância dos sinais que Jesus realizou. Entender a importância. Compreender, tópico 2, a razão do evangelista ter registrado tais sinais. E 3, aplicar os conceitos envolvidos nestes sinais à vida cristã. Claro que a gente precisa de um exemplo para que a gente pudesse seguir esse exemplo. Então, qual é a importância do sinal? Porque João, dos 4 evangelhos, ele tem uma ótica diferente dos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque ele queria mostrar alguma coisa para a gente. E, na verdade, pegar os conceitos dos sinais e aplicar para a nossa vida cristã. É entendermos que para Jesus não há limite para ele operar qualquer sinal que diz respeito à nossa vida. Isso é muito importante, querido. O próximo slide diz o seguinte: a diferença entre milagre e poder. Perdão, milagres e sinais. O que é milagre? O milagre, a gente confunde muito os sinais com o milagre. A gente confunde muito isso e a gente precisa desvencilhar esse assunto para entender de uma vez por todas qual é a característica de cada um. Milagre é um ato de poder. Milagre é um ato sobrenatural. O milagre é algo que vai além do natural, aquilo que a nossa mente consegue captar. Exemplo, se uma pessoa ela tem um diagnóstico de câncer e o médico diz o seguinte, pelo diagnóstico você tem 3 meses de vida. Ali você sabe que na mente humana ela fala o seguinte, o corpo da pessoa está tomado, pela doença e não tem mais o que o homem fazer, não tem remédio que combata, não tem quimioterapia que combata, não tem radioterapia que combata. Saiu da lógica humana e agora ela foi para uma outra lógica. E o próprio médico às vezes diz o quê? Só um milagre. É isso? Então o milagre, ele é um ato, só o poder de Deus. E aí você vê, muitas das vezes, uma pessoa sendo curada, ainda que o diagnóstico fosse todo o contrário, mas a pessoa foi curada por um milagre de Deus, por uma manifestação do poder de Deus. Então o milagre é uma manifestação do poder. Agora, os sinais é diferente. Os sinais, eu vou ler aqui para vocês acompanharem comigo. O termo é utilizado no Evangelho de João. O sinal, ele suscita a fé dos discípulos em Jesus. Então, tem vários relatos aqui em João 2, que fala sobre a boda de Caná e outras referências aqui. E aí ele diz o seguinte, e manifesta a glória de Deus que o operou. O sinal ultrapassa a realidade de si mesmo e vai além de um milagre, apesar de aparentemente ser semelhante. Então, qual é o foco do sinal? O foco não é o ato do poder de Jesus, mas é a fé daqueles que veem a sua manifestação. Ou seja, o sinal, João enfatiza, ele enfatiza o sinal para que a fé das pessoas, quando ouvissem, quando vissem, fosse manifestadas. Escute o que eu vou te dizer.
O Miles Monroe, ele disse que se nós temos o DNA de Deus, se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus ele tem fé ou ele é a própria fé? Ele é a própria fé. Então, mas se eu sou filho de Deus, eu tenho um pouco dessa fé dentro de mim também. Só que eu preciso o quê? Manifestar ela. Você entende isso? Eu preciso manifestar. Então, o que João ele estava se importando, e se você entender isso aqui, querido, você já entendeu a lição. Se você entender que o sinal, ele vai além do que o milagre, se você entender que o sinal, ele é uma referência para aguçar a fé das pessoas, e diz o seguinte, ó, fazer o que este homem está fazendo, ninguém faz, somente ele. Olha só. A diferença, então, a diferença aqui entre sinais e milagres é que o milagre, ele é um ato, ele é uma ação de poder. Mas o sinal é algo tão impactante que mexe com a tua fé. É como os discípulos falaram assim, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você entende? É algo transcendente, tá? Então, eu queria deixar muito claro isso aqui, eu queria que vocês gravassem isso aqui. A diferença entre milagre e sinais, tá? Então, o milagre é uma manifestação de poder. Jesus fez milagres? Vários milagres. E o que eu acho interessante é que no campo de milagres de que Jesus realizava, não tinha nada que era limitado a ele. Ele não se limitava ao tempo, ele não se limitava à ação da natureza, ele não se limitava a uma cura física, uma cura psicológica. Você entende? Os milagres que Jesus realizava, ele complementa toda a esfera de necessidade da nossa vida. Amém ou não amém, querido? Vamos falar um pouco sobre este evangelista. Vamos falar um pouco sobre João. A palavra João significa favor de Deus. Algumas traduções dizem Boanerges, que significa filho do trovão. Né? Ele foi um dos apóstolos da Ásia. Foi apóstolo. Ele tinha um temperamento impulsivo. Porém, tornou-se o discípulo amado. Escute, se você pegar em Lucas capítulo 9, verso 51, esse discípulo amado que recolhia a sua cabeça no peito de Jesus, quando ele entrou numa aldeia de samaritanos, a qual não quiseram recebê-los, ele falou para Jesus assim, Senhor, quer que eu clame aqui para descer fogo do céu igual Elias, para consumir todo mundo? O camarada, ele era uma espoleta. Por isso aqui que diz, filho do trovão. Só que é o seguinte, né, irmão? Ele tornou-se, porque é impossível andarmos com Jesus e permanecermos o mesmo. Se andarmos com Jesus e permanecermos o mesmo, tem alguma coisa de errado. O que eu acho interessante é que ele tornou-se o discípulo amado. E a linguagem dele, do evangelho, as cartas, as epístolas, você já vai ver uma linguagem totalmente diferente. Porque houve uma transformação. João, ele foi um dos íntimos de Jesus. Próximo slide. Fala sobre a autoria do livro. O quarto evangelho é o de João, um dos discípulos. Solicitado por seus discípulos e por bispo, o venerável ancião, João, né, respondeu, jejuai comigo 3 dias a partir de agora e começarei a relatar para todos tudo quanto cumpra ser revelado a cada um de nós. E na mesma noite foi revelado a André que João devia pessoalmente narrar todas as coisas conforme podia recordar. O cânon muratoriano, ele diz isso, né?
E ele não identifica com o nome, mas em João capítulo 21, verso 20, fala sobre a autoria dele. Ele diz o seguinte, ó, ele se refere assim, ó, mas o discípulo a quem Jesus amava. Ele não fala literalmente que ele é o autor, mas ele tem uma menção, ele menciona em João 21, 20, dizendo o seguinte, vamos ler lá, por favor, alguém lê aí para mim, por gentileza. João 21, verso 20. Esse cânon muratoriano, ele é conhecido por fragmento muratoriano, tá? É uma cópia da lista mais antiga que se conhece do livro do Novo Testamento, tá bom? Por isso que ele faz essa alusão aqui. E em 200 depois de Cristo, teve alguém que testificou isso. Eu esqueci o nome agora. João 21, verso 20. Então, ele menciona isso como o discípulo a quem Jesus amava, tá? O Evangelho de João, né? Quando ele foi escrito, como é que ele surgiu? A data do Evangelho ter escrito foi por volta de 90 depois de Cristo. Ele foi o último dos Evangelhos. O local, alguns judeus explicam que ele foi escrito em Éfeso, porque neste período João, ele pastoreava a igreja de Éfeso, tá? E o destinatário, em função de abordagem, podemos dizer que ele foi direcionado literalmente para a igreja. O propósito desse evangelho é, Jesus é Deus. Sobre Jesus, João ensinou. No evangelho que? A crer em Jesus, tá? No evangelho, João ensinou a crer em Jesus. Por isso que às vezes, quando você pega um novo convertido, se você dá uns livros, lê livro de Cantares, lê livro de Provérbios, a pessoa não vai entender. Lê livro de Gênesis, lê livro de Apocalipse. Não. Tem um novo convertido, particularidade minha, eu instruo essa pessoa a ler quem? O Evangelho de João. Porque é um evangelho que é voltado ao pecador, e a linguagem ali é uma linguagem pela qual a pessoa entende melhor. Então, se eu tiver de instruir alguém, um novo convertido, a ler um dos livros, o primeiro livro, leia o Evangelho de João, tá? Ele traz ensinamentos, né, que são, teoricamente, mais fáceis do que você olhar os outros livros. Então, no Evangelho, ele direciona ao leitor a crer em Jesus. As epístolas, né, ele direciona aos leitores a amar. E Apocalipse, ele direciona a esperar. Então, se Apocalipse é o livro das revelações, então João, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola, e ele escreveu o livro de Apocalipse, quando ele estava na ilha de Pátmos. Então, o Evangelho, ele induz a crer, a epístola a amar. Por isso que eu falei aqui, que na linguagem das epístolas, era uma linguagem mais amorosa, era uma linguagem de uma pessoa transformada. Entendeu? É uma linguagem ali onde a pessoa fala muito no amor, enfatiza muito o amor. E Apocalipse, ele induz a esperarmos, são as coisas futuras. Até aí está tudo bem? Eu trouxe algumas considerações, né? Chamamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Não porque encontramos neles uma boa sinopse da vida dos ensinamentos de Jesus. Em contraste com o que se pode observar no Evangelho de João, mas por causa do fato de concordarem entre si. Então, quando você fala de evangelho sinóptico, então o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, onde todos os três têm uma mesma visão acerca de Cristo. A mesma esfera acerca de Cristo, tá? Porquanto vêm juntos em contraste com o material apresentado pelo Evangelho de João, que consiste em pelo menos 10% daquilo que é apresentado pelos demais evangelhos, né? Diferença entre sinais e milagres. Ou seja, se você pegar o livro de João, você vai ver uma diferença dos outros evangelhos. Por isso que o tema aqui, ele diz o quê? Né?
os evangelhos, uma história e 4 dimensões. Qual foi a dimensão? João estava junto com Jesus como Mateus estava, né? Entretanto, a ótica dele, o que ele queria enfatizar? Mateus, ele enfatizou os milagres, enfatizou a genealogia, mas João, ele não queria enfatizar o milagre, porque eu posso estar na casa de Deus, receber um milagre e ir para o inferno. Eu não vou viver de milagre. Eu não vou conhecer Jesus só porque as pessoas, elas se apresentam a Cristo de acordo com as suas necessidades. As pessoas, elas se aproximam de Jesus porque ela tem uma necessidade. Eu não posso, né? Uma vez eu fui falar para uma pessoa, fiquei muito, assim, você fica triste. Eu falei assim, poxa, eu não vi mais você na igreja. E ela falou assim, eu fui lá, Jesus não deu o que eu pedi. Jesus não deu o que eu pedi. Então quer dizer que se Jesus desse para ela, ela ficaria? Também não, não ficaria. Você entende? Quando Jesus ele diz assim, bem-aventurados são os que não viram e creram. 2019 anos após o surgimento de Cristo, a gente pega a palavra de Deus, a gente começa a ler, a gente chora, a gente arrepia, a gente dá glória a Deus, a gente sente como se estivesse ali vivendo aquele... Alguém já sentiu isso? Então você é muito mais bem-aventurado do que imagina. Você entende? Porque existem pessoas que estavam ao redor de Cristo. Existem pessoas que estavam do lado dele. E não creram tanto quanto nós estamos crendo agora. Você acha que Jesus está olhando para nós? Imperfeito nós somos. Cheios de defeitos. 1001 defeitos, mas cremos. Você entende isso, irmão? Nós temos... Nós entendemos a palavra ali. A gente vive a cena. E não existe limites para Jesus operar na nossa vida, irmão. O que eu entendo aqui é que enquanto uns que estavam do lado dele, estavam acompanhando o milagre, aí fala, isso é demônio. Não, mas isso aí, às vezes não falam assim. Igual eu vi um relato de um comentarista de uma revista Veja, dizendo que agora a televisão, ela só enfatiza milagres. O cara estava agoniado, desesperado, porque liga a televisão, tem uma cruzada de milagres. Liga a outra televisão, e eu dando glória a Deus, porque eu acredito. E ele estava dizendo que o camarada lá, o pastor, ou quem estava conduzindo, era uma fraude. Eu acredito no poder de Deus. Glória a Deus quando liga uma televisão e tem cruzada de milagres. Glória a Deus. Você entende, irmãos? Nós não somos limitados. Escute, nós não somos limitados. Não existe limite para aquilo que Deus possa fazer na nossa vida. João, ele queria enfatizar isso. Mas ele queria dizer também o seguinte, olha, se a bênção vier ou não vier, permaneça fiel. Não é por causa da bênção ou do milagre que você vai seguir ele. Porque se tem milagre ou não tem, ele ainda é Deus. Se tem milagre ou não tem, ele permanecerá Deus. Se você orou para que Deus curasse uma pessoa e ele não curou, não fique envergonhado. Porque Deus continuará sendo Deus. Mas o que me sustenta no Evangelho, não são os milagres, são os sinais que ele deixou como exemplo para a gente seguir. São os sinais que ele deixou para a gente olhar e ter como exemplo para a nossa vida. E isso é o fundamento da igreja.
Esse é João Batista. Esse, só para não confundir a nossa mente. A mente da... Eu estou falando de João, o discípulo. O que o senhor está dizendo é João Batista. Tá bom? Não, tudo bem. É só para não, a gente não, né, fazer a... Aqui, ó, 2. No Evangelho... Põe aí, meu filho, na tela. No Evangelho de João, né, observamos que Jesus operou milagres em áreas totalmente inacessíveis à intervenção humana. Ou seja, qual é a esfera? Qual é a esfera do teu problema? Você entende isso? O que Jesus operou de sinais, João, ele começou, a gente vai ver aqui na revista, que ele começou a operar, o que ele fez, ele engloba tudo aquilo que nós necessitamos, para mostrar que ele é Deus. E aqui os evangelhos, né, em obra de hermenêutica, diz que Mateus traz Jesus como rei, Marcos enfatiza Jesus como servo, Lucas enfatiza Jesus como homem, e João enfatiza a divindade de Cristo. Era provar, porque assim, eu fico observando, Jesus, ele começou o seu ministério com quantos anos? 30. Quantos anos ele executou o seu ministério? Aproximadamente 3 anos. E eu fiquei pensando, cara, se Jesus ele começou com 30 e finalizou com 33, ele tinha somente 3 anos para mostrar que ele era filho de Deus. E aí, como engenheiro que sou, se fizer um cronograma, eu ficaria já preocupado, porque eu falava, o prazo está curto para executar, para convencer a humanidade. Ele convenceu a humanidade, irmãos. Você entende isso? Ó, Jesus falou para ele, você tem 3 anos. E se você pegar João capítulo 6, diz assim, era a festa da Páscoa, e os irmãos dele falavam assim, ó, é a festa da Páscoa. Você não é o filho de Deus? Por que você não se manifeste agora para que possa mostrar que você é o Cristo? Aí ele ainda falou assim, ainda não é chegado o meu tempo. Enquanto tem muita gente apressada, Jesus ele estava lá, ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é chegado. Isso, a gente vai falar isso aqui. É isso aí. Próximo slide. Outras considerações. João é o único livro da Bíblia que deixa claro o seu propósito. Indicar a todos como obter a vida eterna. Eu vou ler esse versículo agora e no final. Lê para mim João 20, 30 e 31. Alguém pode ler, por gentileza? Maior do que receber um milagre é o que, irmãos? É receber a salvação. É receber a vida eterna. Sofrer. É isso aí, meu amigo Raimundo está dizendo aqui o seguinte: se você apresentar a Cristo por aquilo que ele pode dar, é isso? Jamais você conhecerá daquilo como ele é. Jamais você pode entender que ele, porque maior do que o milagre é a salvação. Lembra da parábola dos 10 leprosos? Jesus curou 10. Dos 10, quanto voltaram para agradecer a Jesus? Aí Jesus falou para ele o quê? A tua fé te... Todos foram curados, mas um só recebeu a salvação. Isso que ele está enfatizando aqui. Ele está enfatizando que o que é mais importante não são os milagres. Como você está dizendo, os milagres são acessórios. É igual você comprar um carro novo, não é isso?
Você vai comprar um carro novo, o carro não tem tapete, não tem friso lateral, não tem peito de aço, né? Não tem som. É assim agora, irmão. Né? Os varões aí que compram carro novo, aí o Wilton, o Anderson, Wagner, né? O Carlos, né, Carlos? Hã? Aí você tem que colocar acessório, você tem que comprar tapete, você tem que comprar friso. Mas o carro anda sem um tapete? Anda, irmãos. O carro anda sem um peito de aço? Anda. O que ele quer dizer é o seguinte, que o essencial que você precisa, você já tem, que é a salvação. Os acessórios, que é uma casa, que é um emprego, né? Uma libertação, isso ele pode dar com o tempo. E aí aprendamos com ele que se ainda não recebemos é porque ainda não chegou a nossa hora. Ok, queridos? 5. Ele não discorre exaustivamente sobre a vida de Jesus, mas apresenta a sua divindade de maneira poderosa. João, ele se preocupou em apresentar Jesus como o Salvador e não como o operador de milagres. Isso aqui é a essência da lição. Ele se preocupou em apresentar Jesus, por isso que a ótica dele, se você pegar, comparar os evangelhos, o evangelho de João, ele tem pelo menos 10% daquilo só que tem os outros evangelhos. E se você comparar os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, eles estão muito alinhados entre si dos milagres. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Temos que romper a cultura de não ler um manual de instrução. Sendo assim, o que João diz em seu evangelho é relevante para a vida de uma pessoa. Ou seja, quantos aqui, quando compram algum eletrodoméstico, fica lá 2 horas lendo um manual de instrução? Quero saber quem. Ó, seja sincero, irmão, não vem me enrolar, não. Nem eu levanto a mão, porque nem eu leio. Só você, irmão Jorge. 2 horas não, 2 minutos. Os mais importantes. Irmãos, na maioria das vezes, agora está todo mundo lendo aqui, mas na maioria das vezes, fala a verdade, quem não lê? Eu não leio. Nem o manual do carro eu peguei para ler. Mas isso é o quê? Isso é cultura nossa. Isso é cultura, né? A cultura de não ler o manual de instrução. João, ele ensina-nos a romper. Aqui, preste atenção, por favor. João, ele ensina-nos a romper essa cultura, porque se você lê o Evangelho, você tem um direcionamento para a vida eterna. É isso que ele quer dizer aqui. Amém? Outra lição, outra consideração. A 7. Vocês estão vendo esse negócio branco embaixo, essa escrita branca? Não? Mas não é para vocês ler mesmo não, é cola minha aqui, ó. Tá? Então Jesus chama a si mesmo de o pão da vida. João 6,35. Alguém pode ler, por gentileza? Outro acha João 8,12. O outro acha João 10. Vamos ler toda essa referência aqui. Pode ler João 6,35. Escute. Ele não disse, se é a minha cola, que daria o pão. Ele disse que era o pão. Agora a palavra eu sou, ele disse eu sou. Ela se assemelha ao quê, irmãos? Lá em Êxodo, quando ele se manifesta para Moisés, diz, eu sou quem enviou. Então ele diz assim, eu sou o pão da vida. Ele não disse que daria pão, ele é o próprio pão. Ele é o alimento para aqueles que necessitam. Quem tem fome de Deus aí? João 8,12, quem achou, por gentileza?
Olha aí. Ele dizendo agora que ele é... Agora, escute. O que ele está trazendo aqui, ele está sendo lúdico de mostrar pela realidade daquele povo na época. Olha o exemplo aqui. O bom pastor. Lê aí, por favor, João 10, 11 e 14. É. Ele está sendo ou não está sendo? Ele está mostrando uma realidade que o povo vivia. O povo era pastoreado, tinha ovelhas. Então trouxe um exemplo para que as pessoas pudessem entender os ensinamentos dele. Ressurreição e a vida, João 11, 25. Quem pode ler? Olha aí. O outro aqui diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. Quem é professor de português aqui? Esse eu é o quê? Quem pode me ajudar aqui? Alguma coisa que liga soma? É isso? É uma oração adverbial de soma? Não, é de quê? Uma conjunção aditiva. Quem falou isso? Oh, muito bom, né? Ele soma, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outro. Ele é o caminho. Você entende? Ele não disse que ensinaria o caminho. Ele disse que ele é o caminho. E a videira verdadeira. Por que videira? Videira é uma plantação de quê? Os judeus cultivavam ou não cultivavam muita uva? Está vendo como ele traz ali um exemplo para que o povo ali pudesse entender? João 15, verso 1 e 5. Quem pode ler, por gentileza? É o 15. O 5, perdão. Ok. Bem, próximo slide. A gente entendeu um pouco sobre a característica da ótica do evangelista. E nesse mesmo período, algumas seitas, né? Algumas heresias, elas estavam paralelo àquilo que ele estava trazendo para o povo. Você entende? Neste período que João ele estava enfatizando sobre Jesus Cristo como Salvador, aí surgiram 7 heresias. Eu não vou entrar no detalhe delas. Depois, se você quiser, pode anotar. Se você quiser essa apresentação, eu posso mandar para você por e-mail, tá? Mas a primeira é do docetismo, que Jesus ele não tinha um corpo real, né? Do adocionismo, que Jesus era filho adotivo de Deus. Do arianismo, que Jesus era inferior ao Pai. Ele falava que ele e o Pai era o quê? Era um, né? O apolinarismo, acho que daqui surgiu o nome Apolinário. Jesus não tinha uma alma humana. Olha, meu irmão, descabido, né? O nestorianismo, em Jesus havia 2 pessoas. Eram 2 faces. Era como é que é o nome daquele negócio? É dupla personalidade. Dualidade de personalidade, né? Monofisismo. Cristo tinha uma só natureza, né? E monotelismo, Jesus não tinha vontade humana. Ou seja, ele veio designado para aquilo e ele não tinha que voltar. Ou seja, ele poderia recuar. Ele poderia dizer que não. Porque ele orou no Getsemane e disse o quê?
Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. É isso? Então tá aqui, depois, se você quiser, eu mando para vocês dão uma olhada, porque esse não é o objetivo da lição, tá? Agora a gente entra na lição, né, trazendo assim, visto que, porque assim, quando a gente pega a lição da lição 11, você vê os sinais, você vê que João, ele enfatizou, mas qual era o objetivo principal? Qual era o objetivo principal da lição 11? É observar os sinais? Tudo bem, ok. Mas não, ele quis dizer que os sinais é que faz edificar a nossa fé, porque se eu tenho fé, eu sou salvo. Você entende? É um caminho. É o caminho que os sinais, a evidência, o fato concreto do sinal, ele aguça a nossa fé. Algo que nós já temos por sermos filhos de Deus. E a nossa fé, ela nos leva para onde? Para a salvação em Cristo. Amém? Então aqui no tópico 1 diz que ele transformou, né? Tópico 1, transformando a qualidade e vencendo a distância. Transformando a água em vinho, né? O Senhor da criação. Então o primeiro sinal que Jesus realizou foi uma festa de casamento. Jesus realizou esse sinal, mostrando, aí isso é um comentário, mostrando a importância que Deus dá ao casamento. Né? Um dos primeiros sinais que Jesus manifestou, relatado por João, foi num casamento. E aí você olha assim e você acha que é simples, né? Mas se você pegar pela cultura judaica, um casamento, ele durava quantos dias lá? Uma semana. Resfriado. Uma semana, né? Durava uma semana. E aí, meu irmão, fala a verdade, quem aqui já casou, não precisa ser um casamento, uma festa de aniversário, faltar o refrigerante. Faltar o refrigerante pro crente, fala aí. Aí o dono da festa fala, gente, olha só, acabou o refrigerante, só tem água, tá? Fica ou não fica meio... Né? Quando você faz festa, sobra comida, sobra bebida, porque a gente sempre quer colocar um estoque de segurança. Bem, vai vir aqui, né, os crentes, o cálculo é 500 gramas, vou botar 1 quilo. Aí fazendo 1 quilo, deu 10 engradados, refrigerante, vou botar 15 para sobrar. Crente é tudo exagerado, é ou não é, irmão? Uma vez um colega meu, ele não é evangélico, e falou assim, aí foi numa festa de crente, leva a mão não. Os irmãos saíam tudo de bolsa aí. Falando. Eu falei, rapaz, o crente não bebe, cara. Mas come, glória a Deus que ele está comendo, né? Agora, o que eu acho interessante aqui é que Jesus, para manifestar o milagre, né? Ele quebra um pouco ali talvez seja um dos exemplos que Jesus ele quebra um pouco como é que eu vou dizer assim, o que os católicos têm como a divindade de Maria, né? Dizendo, acho que são 2 exemplos aqui. Um é esse em João capítulo 2 e o outro é em Mateus capítulo 11. Porque aqui, quando Maria vai falar com ele, né? Ele fala o quê? Mulher, aqui tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí ela diz o quê? Fazei tudo que ele mandar. Isso é um exemplo de dizer o seguinte, que para aqueles que são seguidores de Maria, né? Eu não estou aqui, para aqueles que são seguidores, Maria, ela mesma se submeteu à vontade de Jesus. Né? João 11, Mateus capítulo 11, Jesus estava discursando, e aí surgiu uma voz assim no meio da multidão. Bem-aventurado o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Lembras disso? Aí o que ele disse? Bem-aventurado antes, então, os que ouvem e praticam a minha palavra. Ou seja, ele deu um pouco assim não deu ênfase
a irmã Maria, né? Mas assim, ó. Assim, ó, eu estudei, a gente estuda muito essa parte do vinho. O vinho, ele não fermentado, né? Então, se você olhar, se você pegar um suco de uva, ele tem a fermentação dele. Fermentar, ele fica alcoólico, tá? E aqui, né, ele fez um milagre, ok, gente? Mas assim, salvando aquela família. Eu achei interessante que esse milagre, Jesus ele não divulgou muito, né? Acho que nem o noivo ficou sabendo na hora. Acho que o responsável da festa é que foi procurar o caminho, né? Mestre Sala, os discípulos, é isso? Talvez Jesus existiam milagres que ele realizava que ele não queria publicidade, tá? O propósito dele era outro, ok, querido? No tópico 1.2, fala sobre a cura do oficial, do filho de um oficial do rei. Aí ele diz assim que é o Deus onipresente, né? Então, olha só, a gente está falando de características de milagre, de sinais que Jesus realizou, tá? E João, ele quer enfatizar isso de modo que aguce a nossa fé. Então aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, que quando o oficial chegou diante de Jesus, em João 4, né, a partir do verso 43, ele diz o seguinte, ó, que o filho dele estava com uma febre alta, né, e quando seus servos foram ao seu encontro para dar a alegre notícia, ele diz o seguinte, teu filho vive. O que ele quis dizer? O seguinte, que Jesus, ele liberou uma palavra, ele não estava perto do menino, e ele falou, pode ir, que o teu filho está curado. Ele chegou na casa dele no outro dia, os criados chegaram aqui, ó, seus servos foram ao seu encontro para dar a alegre notícia, ó, o teu filho vive. E ele disse assim, que hora ele foi curado? Aí ele falou lá, vamos conjecturar aqui, 7 horas da noite. Aí ele falou, foi na mesma hora que Jesus liberou a palavra. Ou seja, aí, ó, ele pode liberar uma palavra, por isso que às vezes a gente ora aqui. Senhor, vai de encontro lá. Uma palavra. Aí ele fala assim, Senhor, uma palavra tua, vai naquele hospital, que o Senhor pode mudar o quadro. E a gente tem recebido testemunho de milagres aqui. Não é isso? Ou seja, é liberar uma palavra, meu irmão. Jesus não precisa estar lá, né? Ele liberou uma palavra e o filho do oficial foi curado. Amém? Agora vamos aqui no tópico 2 que diz sobre curando e multiplicando. No tópico 2.1 diz que a cura do paralítico no tanque de Betesda. Tá? Você vai encontrar isso em João, capítulo 5, do verso 1 ao 16. Né? A Bíblia diz aqui, ela enfatiza que aconteceu em um sábado, marcando o início da perseguição. Eles se preocupavam muito porque Jesus curava no sábado. Então, os que ocasionaram maiores problemas para Jesus não foram os ímpios, foram os que se diziam ser crentes, foram aqueles que testificavam da mesma fé, os religiosos, né? Por isso que eu aprendo que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente manifesta alguma coisa contra um pastor, contra um homem de Deus. Você entende? A gente tem que tomar muito cuidado, querido, porque quantos evangélicos tem no Brasil? 60 milhões? 70 milhões?
Está em torno de quantos por cento? Acho que é mais. Está em torno... Hã? Está em torno de 30%. Hã? 40 a 50 milhões. Eu entendo que nós temos uma quantidade considerável, entretanto, nós somos fragmentados. A gente tem que entender o seguinte, ó, vai ter uma marcha para Jesus em Nilópolis. Meu irmão, não é porque não é a nossa igreja, mas a gente vai manifestar apoio. A palavra de Deus está sendo pregada. Você entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas redes sociais, quando a gente manifesta alguma coisa contra um pastor, contra um homem de Deus, contra alguém que esteja fazendo alguma coisa à alusão ao reino. Temos que tomar muito cuidado, tá? O Ademar falou uma coisa aqui interessante. Fala, pessoal, eu achei isso interessante. Existe uma diferença, né, que as pessoas querem julgar ações, mas não sabem diferenciar. Eu posso não concordar com a ação de um líder evangélico, mas eu não posso ficar expondo a ação dele, porque quem vai julgá-lo é Deus. Né? Então, um exemplo, nossa igreja fez o evento de evangelístico durante o período de carnaval. Muitos crentes não concordam, não só com o fato da nossa igreja fazer, mas várias outras igrejas também fazem, né, no período de carnaval. Agora, a igreja fechar no período de carnaval é uma responsabilidade do pastor. Né? Será que, né, nesse período Deus não vai cobrar dele porque a porta estava fechada e a palavra não foi pregada? Né? As pessoas não morrem, as pessoas não se convertem, as pessoas... Quer dizer, a gente realmente pega e coloca a chave da cidade na mão do bicho ruim, né? Agora tá contigo aí, dias aí, depois a gente volta. Então, assim, se tem alguém dentro da igreja que vai nesse período dizendo que vai evangelizar, mas vai para se divertir, Deus vai cobrar dessa pessoa. Né? Agora, se o pastor da igreja não faz esse movimento, Deus não vai cobrar da pessoa, Deus vai cobrar do pastor. Entendeu? Então tem que saber fazer essas diferenças e saber se portar diante desses embates. Não cair na publicidade da informação, né? Chega a informação, joga lá uma informação, eu vou nessa onda aí, é melhor criticar mesmo, entendeu? O retiro espiritual é melhor. Por que não faz retiro? Eu fico pensando nisso. Por que o retiro é sempre no carnaval? A igreja só tem que se santificar, os crentes só tem que se santificar no período de carnaval. Entendeu? Então, são essas contradições. Isso. Ele testificou aqui agora que são 22,2% de cristão no Brasil hoje, atualmente. Evangélico. São protestantes. 22,2% de protestantes no Brasil. E dá em torno de 40, aquilo que o Mendes falou, entre 40 a 50 milhões de pessoas. Tá? E aí eu vejo aqui, de primeiro Jesus ele estava vencendo, né, aquelas barreiras que, conforme eu havia dito, os fariseus davam muito trabalho para Jesus, né, com a sua religiosidade, a ponto dele, tinha mensagem que ele se retirava para Tiro e Sidom, justamente para quê? Para ele dar um... O cara perturbava muito ele. Né? Ele estava fazendo lá o trabalho, eles não faziam, né? São aqueles que não fazem, né? E ele ainda quer atrapalhar aqueles que estão fazendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí ele diz aqui, o paralítico, né? Ele não tem homem algum, porque Jesus fez uma pergunta para ele, quer edificação? Aí ele responde para Jesus assim, não tem homem algum que me coloque no tanque. A pergunta que Jesus fez para ele é o quê? Quer edificação? E a resposta dele seria o quê? Quero. É isso? Mas a resposta, ela estava baseada na crença dele. Qual era a crença dele? Que um anjo
de ano em ano, descia e agitava as águas, não é isso? E o primeiro que se jogasse no tanque seria o quê? Ele estava baseado na crença dele, né? E aí, Jesus ele se manifesta ali dizendo o seguinte, cara, para com isso, eu quero te mostrar que eu posso te curar, eu vou te curar. E ele foi curado, é isso? O segundo aqui fala sobre a multiplicação de peixe, né, e de pães. O tópico 2 diz o seguinte, sobre a multiplicação de peixes e pães, sobre o Deus provedor. Em João 6, né, do 1 ao 15, ele enfatiza isso. E aí você vê o seguinte, né, que depois, se eu vi ali mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, estima-se que tinha mais de 10.000 pessoas, né, mais de 10.000 pessoas ali. E o que eu vejo é que Jesus, por ele... Eu acho a atitude de Filipe, né? Eu acho a atitude legal, porque ele se preocupou, né? Porque ele não sabia qual seria a ação de Jesus. Ele sabia, ele fez uma pergunta, né? Mas ele sabia o que ele estava perguntando, até para ver qual seria a reação. Porque, escute só o que eu vou te dizer. Quando Jesus faz uma pergunta, e nos mostramos quem somos. Preste bem no que eu vou te dizer. Deus faz uma pergunta e nos mostramos quem somos. Nós estamos dando a legalidade de Jesus nos tratar. Porque existem pessoas que elas não dão a oportunidade de Jesus tratar. Porque ela não se mostra. Quer ver um exemplo? Judas Iscariote, ele não se mostrava. Qual o exemplo que você dá, pastor? Quando aquela mulher, ela despejou aquele unguento de nardo puro nos pés de... Qual foi a palavra de Judas? Que desperdício! Poderíamos pegar esse perfume, vender e liberar e dar aos pobres, não era isso? Ele estava falando aquilo do coração dele? Por quê? Porque primeiro que ele era ladrão, ele roubava, ele era tesoureiro e roubava no ministério de Jesus. Jesus estava dando uma oportunidade para ele, é isso? Aí, agora quer ver um exemplo? Quando fala assim, convenha que o Filho do Homem, né, morra, mas o terceiro dia ressuscite e tal. Aí alguém falou para ele, não, Senhor, vou contigo até a morte, né? Aí, foi quem? Pedro, não é isso? Aí ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, existiam pessoas, e ainda falou para Pedro que é o seguinte, para trás de mim, Satanás, né? Porque você não vai frustrar os planos do Filho do Homem. Ou seja, você tem que entender que quando nós nos mostramos para Deus, é porque às vezes a gente tem medo das correções de Deus. Né? Mas quando nós nos mostramos para Ele, damos a chance para Ele nos corrigir. O ruim é quando nós mostramos, nos escondemos. Jesus, ele deu várias oportunidades para Judas, ele se consertar. Ele é que não se mostrou para Jesus. Entendeu? Então ali, Felipe ficou preocupado, mas o que eu acho interessante é que Jesus, ele reúne, né? Ele sabia o que ia fazer, mas ele apresentou, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, 5 pães de cevada. Olha só, querido, para uma multidão, o que é 5 pães de cevada? Então, se for eu e você, o que a gente faria? Vou guardar aqui, vou esconder, né? Botar aqui. Fala a verdade, irmão. Minta para mim, não. Você ia comer o pão ou ia liberar?
Quem ia comer o pão? Não é possível. Ia dividir até o... É uma palavra... Mas assim, eu achei a atitude de Filipe interessante, porque ele falou, tá aqui, mestre, tem 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha noção que Jesus ia fazer, mas Jesus foi, pegou, a Bíblia diz que ele multiplicou, né? Todos conhecem, eu só estou aqui batendo um papo acerca do milagre, é isso? Ordenou que recolhesse o quê? As sobras, né? É isso? Foram quantos cestos? 12 cestos, tá? Então, Jesus tem poder para multiplicar? Tem. Ele está dizendo aí, ó. Tem poder para curar, multiplicar, tem poder para transformar água em vinho. Olha o tópico 3 aqui, ó. Sobrepujando as leis naturais. Jesus, ele caminhou por cima das águas, ou seja, saiu da esfera física, né? E a física é o seguinte, quem estudou aqui física sabe do empuxo, não é isso? Você está sobre a água, você tende a ter um peso, né? Sobre a água. Então, Jesus, se alguém pisa na água, ela tende o quê? Irmão, se não souber nadar, vai morrer afogado. Já viu aqueles gaiatos que querem andar por cima da água assim? Já viu uns vídeos que o cara corre para andar por cima das águas? Jesus, ele aqui, ó, ele foi além das leis naturais, além da lei da física, né? Ele andou por cima das águas, né? Aqui, ó, em João 6, do 21 diz, né, que os discípulos estão retornando de Cafarnaum, né? Uma violenta tempestade se levanta, dificultando o progresso, ou seja, o caminho da embarcação. E Jesus se aproxima andando por cima das águas. O 3:2 sobre a cura de um cego de nascença, não é isso? Não é isso? Então está aqui, ó, Jesus curou, restaurou a visão, tá? Esse fato está aqui em João 9, do 1 ao 12. Aqui que ele fala que este milagre foi para a ação, né, do Filho de Deus ali, para manifestar a obra, para evidenciar a obra, tá? Olha só que interessante. Ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Quando Deus ele fez o homem da onde? Ele fez o homem do mesmo material. Bota aí, meu filho. É o mesmo material. Ele encontrou, aquele homem ele tinha um defeito. E ele retocou aquele homem com aquilo que daquele homem era. Era da terra, do barro. Você entende? Quando fala humildade vem da palavra humus, que significa terra. Por isso que nós temos que saber sempre de onde nós viemos. A humildade, ela nos leva a isso, a saber de onde nós viemos. Viemos da terra, do barro. Tu já viu a linguagem do assembleano? Terra! Né? Terra! É isso? Hoje eu não ouço mais isso. Mas... E aí, terra? Hã? Fazendo alusão a isso aí, ó, que nós viemos do barro. Hã? Rapaz, o crente pentecostal é muito engraçado, né? Tópico 4. Para finalizar. Exercendo o poder sobre a vida. E aí, meu irmão, nós temos aqui a história de Lázaro, João capítulo 11, ele relata isso. O que eu achei interessante aqui é que Lázaro ele já estava morto. Fala que demorou 4 dias, é que eu li na cultura judaica que os saduceus, eles acreditavam que quando uma pessoa morresse, até 3 dias posterior à sua morte, ela poderia ressuscitar.
Então ele veio no quarto. Sabia o que estava fazendo. Agora, o choro de Jesus, né? Quando Jesus chorou, porque aqui diz que Jesus chorou, é isso? Ele diz o seguinte, ó, foi o motivo do choro de não porque um amigo morreu, como muitos afirmam por aí. Jesus jamais choraria porque a morte levou seu amigo, principalmente sabendo que viria em seguida. Ele chorou diante do ceticismo das pessoas. Estava diante de um povo que não acreditava. Mesmo fazendo o milagre, não acreditava. Eu assim, ó, vou te falar para você. Hoje é muito mais fácil você pregar o evangelho. Muito mais fácil. Muito mais fácil do que naquela época. Naquela época tinha que romper. Naquela época tinha que romper, irmão. Tinha que ir contra. Tu imagina quantas pessoas surgiram para confrontar o evangelho. Paulo, ele fala de quem? De Alexandre Latueiro. Me provocou muitos males. João, o apóstolo, ele fala, sabe de quem? De Diótrefes. Quem era Diótrefes? Era da igreja que não fazia obra, e quando o irmãozinho trazia um membro para aceitar a Cristo, ele pegava aquele membro e fazia de tudo para botar ele para fora da igreja. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. E a irmã disse aqui que até hoje é assim. Bem, o que a gente fala aqui sobre os tópicos aqui mencionados, transformando, vencendo a distância, curando e sobrepujando as leis naturais e exercendo o poder sobre a vida, foi a ótica de João, enfatizando que os sinais, eles estão acima dos milagres. Tá bom assim? Os sinais, eles estão... Por que os sinais? Porque eu posso ter um milagre e ir para o inferno. Mas o sinal, ele me conduz a ter uma fé em Cristo. E se eu tenho fé, a Bíblia diz que pela fé somos... Ele me induz à salvação. Essa era a preocupação de João. Por isso que eu quis o último slide da conclusão. A chave para entendermos os sinais do Filho de Deus no Evangelho de João está na afirmação de seu próprio autor. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos. Muitos não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, terás a vida em seu nome. É isso. Esse é o foco da lição. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de... Aleluia. Milagres, sinais. Ainda teve uma revelação, né? Louvado seja Deus. Você está com a lição de hoje, amém? Louvado seja Deus, uma lição maravilhosa. Louvado seja Deus. Reforços amados, semana que vem, firme e forte. Esse grande exército aí que está nesse bloco aqui, convidando pessoas não crentes, também vindo. Alguns com certeza estarão trabalhando, né, nas nossas atividades do dia a dia. Deus possa continuar abençoando nossos professores, nosso professor Evandro com essa aula maravilhosa. E semana que vem, a lição é a lição número 12. Ela vai ser trabalhada totalmente em enfoque do dia a dia. Tá? A importância do ser humano. O ser humano, ele é importante para Deus. Você é a criação, você é a beleza da criação. Né? É a magnitude da criação de Deus. Então, convide uma pessoa, um vizinho, uma pessoa da comunidade, para que possa receber o Senhor Jesus. Nós estaremos trabalhando na parte da manhã com as atividades, sim, mas também teremos todo o dia voltado para isso, no culto à noite da celebração. Nós também trataremos essa parte evangelística. E eu creio
e vamos alcançar muitas almas. Você crê? Diga amém. Vamos nos pôr de pé. Sim, o Anderson com uma... Pode levantar, nós estaremos terminando. Não estou vendo o pastor Rafael aqui. Ele deve estar dando aula ainda. A paz de Cristo. Queria pedir os obreiros, homens, 2 minutos, tá? Tem uma palavrinha rápida lá, os pastores também, tem um mistério para eles lá. 3 minutinhos, tá? Não vai demorar não. Acabou aqui, só subir lá na salinha lá, tá bom? Deus abençoe. Louvado seja Deus. O Senhor possa te conceder um domingo vitorioso, que haja ainda neste domingo frutos da tua oração. Quero aproveitar e perguntar, você está jejuando aí, lembre-se do horário do jejum. Deixar aqui uns copos d'água aqui para tentar. Deus é na vida do professor, e o professor passou pela prova aí, dando glória a Deus. Deus abençoe. O Senhor é contigo. Nós vamos ver coisas extraordinárias após esse jejum. Sim, se os irmãos desejarem os slides da lição, podem procurar o Neymar. Nós estamos disponibilizando, o professor já avisou aqui que vai estar disponibilizando para que vocês possam analisar, ler com mais calma, tá? E aqui na lição, né, é corrido, é um tempo corrido, mas com os slides à mão, analisada melhor. Amém? Pastor, alguma coisa? Amém. Vamos estar orando, encerrando. Pai, Senhor amado. Oremos. Pai, graças te damos, ó Deus querido, por essa aula. E o que nós possamos pedir, ó Deus, que tu venha abençoar cada vez mais o nosso pastor Evandro, Deus querido. Tu venha usar ele cada vez mais com sabedoria, Pai, com autoridade, Pai, da tua palavra, Pai. Tu venha abençoar cada vez mais essa escola bíblica dominical, Pai, que tem estado bastante, ó Deus, tem marcado muito o Senhor das pessoas, Pai. Mas nós vemos que o outro lado precisa ser preenchido, ó Pai, porque a tua palavra precisa ser ensinada, Pai. E nós precisamos entender, ó Pai, e nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer a Jesus, ó Pai. Ó Senhor da glória, derrama da tua unção sobre as nossas vidas. Leva na tua santa paz, ó Deus querido, dando, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos, ó Pai. E nos traga de retorno logo mais, ó Pai, no culto de celebração, Deus. E que teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. Amém. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos digam